Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos aqui na minha rede social. Eu vim convidá-los a assistir esse filme, Acreditem em Mim. Ele é sobre um caso de sequestro nos Estados Unidos, lá na Flórida. Aconteceu em 84, 3 de novembro de 1984, para ser mais exata, com a Lisa McVeigh. Gente, é um pouco forte o filme, mas ele é necessário. Ele é uma denúncia. Tá aparecendo vários filmes na Netflix sobre esses casos criminais que não estão sendo levados a sério lá nos Estados Unidos. E depois se descobre que realmente aconteceram e que precisamos entender que muitos casos que chegam no judiciário não são levados a sério ao ponto de ser solucionados. Por isso, esses filmes estão sendo criados para nos conscientizar de que sim, precisamos nos revoltar para exigir do judiciário que esses casos sejam solucionados. E esse é um filme verídico que eu quero que vocês assistam. Porque se está acontecendo na Flórida, nos Estados Unidos, imagine aqui no Brasil como não está sendo. Então vamos lá. Essa aqui é a Lisa McVeigh. E a atriz está excelente no filme, porque ela parece muito com ela e realmente demonstra toda uma empatia sobre a personagem, que isso passa pra gente, telespectador. Eu, pelo menos, chego a sentir, parecia que eu estava vivendo junto com ela, de tão forte que aconteceu. Ela foi sequestrada por 26 horas por esse ser humano aqui. O ator também eu achei parecidíssimo. Tá? O que me chamou muita atenção foi que depois que ela foi solta, a família dela, ninguém acreditou nela. Gente, que absurdo. Isso doeu em mim. Mas tá. Então vamos pensar um pouco. Se Deus o livre guarde, espero que nunca aconteça com você, mas se Deus o livre guarde acontecer, imagine o quanto deve ser horrível passar por isso. Então, vamos pensar o que nós podemos aprender com esse filme. Primeiro, ter empatia por essas pessoas que já passaram por isso e não fazer como as policiais que receberam esse caso, achar que ela está debochando. Ah, eu estou aqui trabalhando, você está debochando do meu trabalho, inventando uma história dessa. Não diga isso. Se uma pessoa está dizendo que sofreu algum tipo de abuso, tenha respeito. Primeiro ponto que a gente pode aprender com esse filme. Segundo ponto, se Deus o livre guarde acontecer com você, o que nós podemos aprender? Eu gostei muito da cena que ela fez no banheiro, que ela começou a espalhar digitais pelo espelho, espalhar digitais por um monte, de todas as formas que ela pôde, para, se Deus o livre, ela morrer, pelo menos vão pegar o assassino. Eu gostei da frase que ela disse: eu vou sair viva daqui, porque eu não quero que ele faça isso com outra pessoa. Realmente é um ótimo pensamento. Então vamos colher todas as coisas boas que nós podemos ter com esse problema terrível que ela passou, certo? Mas antes disso, eu vim trazer umas frases no filme que isso me chocou bastante, mas que pode trazer algo bom pra gente. Olha o que ela falou no filme: sinto muito que as mulheres não tenham sido legais com você. Esse estuprador, ele matou várias mulheres, ele estuprava e matava, e ela foi a única que saiu viva. Por quê? Porque ele tratou ela de forma diferente do que ele tratou as outras. Foi porque ela se comportou de alguma forma diferente. E o que ela fez? O que nós podemos aprender com esse tipo de coisa? Com esse tipo de atitude que dela, né? Ela tentou criar algum tipo de relacionamento, entre aspas, algum tipo de elo, de ligação com ele. Como? Falando essas coisas. E eu gostei muito que ela disse: sinto muito que as mulheres não tenham sido legais com você. Que fez ele começar a repensar: por que eu estupro mulheres? Porque os meus relacionamentos anteriores não me permitem acreditar que eu possa ter um relacionamento natural com elas. Aí ele começou a criar empatia com ela, começou a botar na cabeça doentia dele que ele poderia ter um relacionamento com ela. Tem outra frase que ela fala: eu poderia ser sua namorada, mas para isso você precisa me deixar ir. Eu tenho um pai doente e ele só tem a mim e eu preciso cuidar dele. Você me lembra muito meu pai. E
Ele também, como você, ele era um bom homem, mas ele não era reconhecido. Ela falou várias frases. Claro, eu não estou pedindo para você decorar essas frases para Deus o livre guarde acontecer com você, não é isso. Eu quero que você pense que se Deus o livre acontecer com você, se essa forma poderia ser uma forma de sair viva. Então, é algo a se pensar e criar empatia. Porque existem, sim, psicopatas que não vão ter empatia nenhuma com a sua vítima. E existem outras pessoas que são perturbadas, que cometem crimes, mas que elas podem ter algum tipo de empatia e deixar a pessoa, libertar a pessoa. E foi por isso que ele foi preso. Porque senão ele ia continuar matando. Ele matou mais de 30 mulheres. E isso é muita coisa. Se ele matasse uma já seria muita coisa, já deveria estar preso, imagine 30. Outro ponto que ela fala, que ela estava vendada, ela diz: eu acho que você deve ser um homem bonito, deixa eu ver você. Que, já imaginando que ela poderia reconhecer ele posteriormente. E isso é bom. Ela tocou várias vezes no rosto dele para conseguir imaginar como ele era, para poder fazer o reconhecimento. Essa é uma boa estratégia. Teve uma que ela se cortou no carro para espalhar sangue. Caso ele matasse ela, fosse achar sangue na cena do crime, sangue dela. Eu tenho fobia, eu não ia conseguir, mas se você conseguir, seria bom. Eu não ia conseguir ver sangue, nem no desespero eu não ia conseguir ver. Teve outra cena que isso me chamou muita atenção, que foi horrível. Foi distrair a mente na hora dos abusos, que ela começou a lembrar das partes boas da infância dela, quando ela passava com a família dela, as coisas boas quando ela estava com a irmã dela. Ela distraía a mente. Então isso deve ser um ponto bom. Absurdos do filme. A avó dela, mano, tem um ranço daquela mulher. E a mãe também, mas principalmente a avó. Quando ela chega para ajudar a avó, porque ela foi simplesmente para trabalhar e conseguir dinheiro para ajudar a casa da avó, não foi por afeto. Aí a avó diz assim: você gostou da minha casa? Achou minha casa bonita? Ai, muito linda a sua casa. Aí a avó diz assim: tem coisas que a gente precisa fazer para continuar a viver em uma casa boa assim. Mas tudo bem, você vai aprender a como tratar um homem. Nojo. Você é pequena para entender, mas quando crescer vai entender como uma mulher tem que fazer. O que uma mulher tem que fazer para ter uma casa como essa. Gente, que ridículo isso. Dizer para uma criança de 10 anos. A mãe também. A mãe, eu percebi que a mãe tinha mais carinho por uma filha do que a outra. Isso é típico do relacionamento da mulher. Que as duas filhas, possivelmente, não apareceu no filme, mas creio eu, que elas sejam filhos de relacionamentos diferentes. Então a mãe deve pensar, a mãe, cabeça vazia, deve pensar: ah, eu tive um relacionamento mais prazeroso com a mãe, com o pai dessa criança, então eu tenho um carinho maior por essa criança, e por esse outro relacionamento eu não fui tão feliz, então essa criança é um peso para mim, eu vou botar ela para trabalhar com a minha mãe, aí eu já me livro de dois pesos. Possivelmente foi esse tipo de raciocínio que ela teve para poder mandar uma filha para aquelas condições. Ridículo, mas acontece muito. Essa mãe precisa de tratamento psicológico, infelizmente acontece. Se acontecer com você, procure tratamento psicológico. Você não precisa passar por isso, apesar da sua mãe, do seu pai, avós, parente ter algum tipo de problema, tá? Isso é muito, muito horrível de dizer, mas acontece bastante. Eu tenho experiência nessa área de abusos. Eu trabalho nessa área de direito de família, então eu vejo muito isso e é difícil explicar essa parte, porque eu sou advogada, não sou psicóloga, mas no final das contas a gente acaba pegando um pouquinho de cada área. Mas procure ajuda de um psicólogo, um psiquiatra, se você estiver passando por esses abusos, tá? Eu sou só advogada. E também, se você precisar de um advogado, procure um advogado da sua escolha, não precisa ser eu. Eu faço esses vídeos estão apenas para divulgar conhecimento. Mas vamos lá, continuando aqui no nosso filme. Outra parte do filme foi as policiais, que pegaram um caso dela quando ela falou que sofreu esses abusos, e elas já tinham escutado da avó e da mãe, que ela inventava história e tudo mais, possivelmente ela não tinha sido abusada, ela tinha fugido de casa. Nossa, isso serviu até pra mim, porque
eu não acreditei quando eu vi que existe policiais mulheres que não iam acreditar que uma pessoa sofreu abuso, mas acontece sim. Então foi um choque, e esse filme me acrescentou mais ainda, para não confiar 100% só é porque mulher vai conseguir acreditar em mulher, e não é isso. Nesse caso, o caso verídico, quem acreditou e solucionou todo o caso foi um homem. Então, para quem tem preconceito com o homem resolvendo problemas de mulheres, problemas de abuso de mulheres, vai pegar um tapa na cara, assim, acorda a menina quando perceber que essas policiais estão lá e não vão acreditar nela. É muito triste ver isso, mas acontece. Se acontece nos Estados Unidos, na Flórida, imagine aqui no Brasil. Então, meninas, vamos abrir o olho. O objetivo é resolver, solucionar os casos. Não importa o gênero da pessoa, tá? E eu fiquei muito feliz em ver que solucionaram os casos. E isso acrescentou muito o filme pra mim nesse ponto. E eu tô pensando em fazer uma lista de casos criminais pra gente ver o que a gente pode apresentar, pode se acrescentar na nossa vida sobre isso. Me digam o que vocês acham. Não só de filme, mas casos reais. Então, assistam esse filme. Eu vou trazer vários outros filmes que tem esse cunho de denúncia que a Netflix está fazendo. Me mandem filme baseados em fatos reais que tragam que acrescentem alguma coisa pra gente, tá? Se você assistiu esse vídeo até aqui, curte, compartilha, assim você vai me ajudar a crescer. Desejo a todos uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!